A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. O Espírito de Deus, ele possa lhe instruir, possa lhe conceder vitórias, muitas bênçãos este ano que estamos entrando. Quero aqui dar feliz ano novo também para todos meus irmãos, irmãs, ouvintes. Que este ano seja um ano de muita experiência, muita conquista. Seja um ano também que Deus possa nos ensinar muitas coisas, nos aperfeiçoar e possa nos purificar também. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo de número 14, e o tema da mensagem já estará inserido no versículo. Glória a Deus. Diz assim: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. Eu vou parafrasear aqui, na metade do versículo diz assim: sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é bem verdade que Deus, ao permitir que nós venhamos passar por lutas, que nós venhamos enfrentar grandes lutas, grandes batalhas espirituais, Deus, ele tem um objetivo. E este objetivo de Deus é algo muito extraordinário, muito elevado. E muitas vezes nós não entendemos o porquê passamos por tantas coisas. Quem sabe neste momento, enquanto eu prego, você está chorando, você está angustiado, você está pensando em tirar a sua própria vida. Quem sabe você está com uma dívida que não consegue pagar, seu casamento está sendo destruído, ou você já está separado, perdeu o seu serviço, não consegue pagar as suas contas. Quem sabe você está enfermo com uma enfermidade que para a medicina não tem mais cura. E você fica a se perguntar: por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que eu estou nesta situação? Aleluia, glória a Deus. E é para você que eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus. Deus que Ele dá uma injeção de ânimo, bem no teu espírito, no teu homem interior que está abatido. Escute esta palavra e Deus vai te fortalecer, e por meio desse fortalecimento, você vai vencer este problema, esta tribulação e esta enfermidade. Eu quero de novo aqui lembrar o que está escrito: sempre nos conduz em triunfo. A intenção de Deus é nos fazer triunfar, é nos fazer passar, meus amados, pela luta e vencer a luta e sair dela vitorioso. A intenção de Deus é nos exaltar, e para nos exaltar nós temos que passar pelo processo chamado humilhação. E nesta humilhação não tem requisitos que nós possamos escolher. É Deus quem traça este caminho para nós passarmos. É Deus que coloca estas provas para testar a nossa confiança, a nossa fé, para testar aquilo que já aprendemos da parte de Deus e colocarmos em prática. Aleluia! Jesus ensinava os seus discípulos, não somente falando, mas mostrando para eles o seu poder, a sua força, a sua glória. Jesus ensinava os seus discípulos, e quando ele orava, Deus respondia, Deus utilizava, por meio da oração de Jesus, Deus fazia sinais, fazia milagres em cima de situações impossíveis, em cima de situações muito adversas, muito complicadas. Nós vemos diversas situações no ministério de Jesus que poderia trazer até um impedimento dele seguir avante. Por exemplo, ali no Evangelho de João, nós vemos Lázaro morto já há 4 dias e cheirando mal, e
os judeus e Maria chegam para Jesus e dizem: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ora, meus amados, olha que situação, olha que impedimento, olha que barreira, olha, meus irmãos, o que essas mulheres, o que os judeus estão passando. Perder um ente querido, perder uma pessoa amada, uma pessoa que servia a Deus, uma pessoa que era discípulo de Jesus, uma pessoa que Jesus muito amava, agora está morto, e já fazia 4 dias que estava morto, e já estava sepultado, e para piorar, já estava em estado de apodrecimento, já estava cheirando mal. Veja, que teste, que prova, que situação, mas o que Deus lá em cima queria é que eles passassem em triunfo por cima da morte do seu irmão chamado Lázaro. Glória a Deus. Eles queriam que Jesus viesse para curá-lo antes de morrer. E Jesus queria operar um grande milagre, a ressurreição. Quem sabe você está passando por isso, dizendo: Deus me cura, Deus abre a porta, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas quem sabe Deus está esperando a situação piorar, para que quando você não tiver mais nenhuma saída, que todos olharem ao redor e dizer: agora é o fim, agora ele cai, agora terminou, agora ele não consegue. Deus entra com milagre, aleluia. E por intermédio do milagre de Deus, você entrar e andar em triunfo na presença do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada diz que o rei Davi, antes de chegar a ser rei de Israel está num período muito caótico, muito difícil, muito complicado, ao ponto que o rei de Israel havia desobedecido os mandamentos de Deus. E agora, meus irmãos, Israel está sendo afrontado, Israel está recuando de uma guerra que está para estourar. Os filisteus estão em toda a fronteira de Israel, e lá está os filhos do rei Saul, está o rei Saul, está o exército de Israel, e todos estão atemorizados, todos estão com medo, todos estão pasmo por causa desta grande situação, deste grande problema, desta grande intempérie que está acontecendo com Israel. O rei de Israel estava com medo de enfrentar os filisteus. Os filhos do rei Saul estavam com medo de enfrentar os filisteus. Por quê? Porque diz o texto sagrado que do meio dos filisteus sai um gigante. E o nome desse gigante se chama-se Golias. Golias, segundo a Bíblia, é um homem muito alto, muito forte. E, pelo que narra a palavra de Deus, o combate seria de mano a mano. E aquele que vencesse Golias iria governar sobre todos os filisteus. Mas, se Golias vencesse aquele que viesse contra ele das tropas das fileiras de Israel, Israel seria escravo dos filisteus. Veja, meus irmãos, o conflito. Veja o que está dentro do interior de Saul. Veja o que está dentro do interior dos filhos de Saul e do exército de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Davi está apacentando o rebanho do seu pai. Escuta sobre a guerra, escuta sobre a afronta. E diz o texto que Davi vai levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. Chegando lá, ele vê o gigante falando mal de Israel. Ele vê o gigante ameaçando Israel. Ele vê o gigante, meus amados, falando tantas coisas sobre Israel. Então o coração do menino, do jovem, do moço inflama-se de ira e diz: quem é este filisteu para afrontar o Deus de Israel? Quem é este filisteu para falar contra a nação escolhida de Israel? Aleluia! A Bíblia Sagrada diz então que Davi chega para todos e diz: olha, que o vosso coração não fique aflito, que o vosso coração não fique desmaiado por causa deste homem, por causa deste incircunciso que não tem aliança nenhuma com o Eterno, que não tem aliança nenhuma com Deus.
eu mesmo vou à peleja, eu mesmo irei pelejar, eu mesmo vou enfrentar esta guerra. Escute uma coisa, dentro do coração daquele jovem havia confiança absoluta em Deus, dentro do coração daquele jovem havia o propósito divino enclausulado no seu espírito. Ele sabia que Deus era com ele, ele sabia que Deus não iria desampará-lo no momento de batalha, no momento de guerra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Dentro do coração de Davi não tinha espaço para medo, não tinha espaço para perturbação, não tinha espaço para as aflições invadirem sua alma e fazê-lo desmaiar de tanta agonia. Não, no coração de Davi estava simplesmente isto: eu vou triunfar, porque o Deus de Israel está comigo. Oh, glórias ao nome do Senhor. E agora ele diz para todos: não vos perturbe, eu vou pelejar contra este gigante, contra este filisteu. E a Bíblia Sagrada diz que tentam colocar as armaduras do rei Saul sobre ele e ele não consegue se mover. E ele diz: não, quando eu apacentava o rebanho, veio um leão para arrebatar uma das ovelhas, e eu matei. Semelhantemente veio o urso, e eu também o matei. Ou seja, se um urso e leões não foram capazes de tirar das minhas mãos o rebanho que Deus me colocou, o rebanho que o meu pai também me responsabilizou, muito mais se perderá um homem de Israel por causa deste incircunciso filisteu. A Bíblia diz que ele pega a sua funda, o seu alforje, e vai para a batalha, e vai para a guerra, e no meio do campo de batalha, o abusado, meus amados, chamado Golias, ele olha e diz: por acaso eu sou um cão? Por acaso vens tu a mim com todo este tamanho? Uma criança inexperiente. Vou te matar, te darei as suas carnes, as aves do céu. Ele começa a zombar de Davi. Davi olha para ele e diz: olha, hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça, e eu vou dar para as aves do céu, e todo Israel saberá que o Senhor é Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os dois se preparam para se enfrentar. O gigante está com uma lança e com um escudo em mãos. Davi vai até o ribeiro e pega algumas pedras do ribeiro. Davi pega a sua funda e coloca uma pedra e começa a rodear a sua funda. Começa a rodear, a rodear, a rodear, a rodear, a rodear. E quando Davi lança a pedra, a Bíblia Sagrada diz que a pedra vai com tanto ímpeto que crava na testa de Golias. Golias cai ao chão, Golias tomba, Golias é nocauteado por aquela pedra. A Bíblia Sagrada diz que Davi corre em cima do gigante, pega a espada do gigante, arranca a cabeça do gigante, levanta e grita: eu disse para vocês que Deus nos entregaria a cabeça desse filisteu, a cabeça desse incircunciso. Por quê? Porque Deus está conosco. Uramaya lamagandoro yalamachandara magalahasharamagai. Escute, o Ramandagamashandagamasúria. Davi triunfou sobre Golias e sobre os filisteus. Deus manda eu te dizer: você vai triunfar em cima deste Golias, em cima deste filisteu, em cima deste exército estrangeiro que está rodeando o teu ministério, que está tentando acabar com a tua chamada, acabar com a tua vida, acabar com a tua saúde. Deus manda eu te dizer: te levanta, tenha fé, pega as armas de Deus, vá para o combate e Deus te fará triunfar. Davi triunfou sobre seus inimigos.
triunfa sobre o exército dos filisteus e tirou a vergonha de Israel. Deus vai tirar a tua vergonha e vai fazer você triunfar, e o nome de Deus com certeza será glorificado na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz também de um outro personagem da Escritura chamado Gideão. Gideão triunfa sobre os seus inimigos. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 40. Nós vemos, meus irmãos, Israel sendo subjugado, Israel sendo ameaçado também. Vemos eles sendo roubados, humilhados. A nação de Deus passando por tantas situações difíceis. E lá no meio deste contexto, aparece Gideão, Deus o escolhe. Deus diz: Gideão, homem muito valente, homem valoroso. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos tudo que Gideão falou para o Senhor: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tantas coisas ruins? Mas nós vemos que depois que Deus começa a falar com Gideão, depois que a fé de Gideão começa a ser ativada novamente no Senhor e na sua palavra, a Bíblia diz que Gideão foi um grande conquistador de Israel. Deus fez Gideão triunfar sobre os midianitas. Deus fez Gideão triunfar sobre os inimigos. Gideão estava no lagar malhando trigo. Gideão estava no lagar escondido dos inimigos. Gideão estava lá também subjugado, mas quando a sua fé entrou em ação, quando ele se tomou de posição na presença de Deus, quando ele fez prova com Deus e Deus atendeu a sua prova, Gideão se levantou e conquistou os adversários, colocou os inimigos para correr, e Deus fez Gideão triunfar, e o nome do Senhor foi glorificado sobre a terra. Aleluia! Ele foi um grande conquistador. Gideão aceitou o desafio. O que falta para você é aceitar o desafio de Deus. Não seja covarde, te coloque de pé, te levante, aceita o desafio e diga para este grande problema, para este grande desafio, para esta grande muralha, para esse grande Golias, para esse grande filisteu, para esse grande exército midianita: eu tenho um Deus maior do que todas as coisas. Deus vai fazer você triunfar. Deus vai fazer você triunfar. Enche o teu coração de alegria, enche o teu pulmão de ar e glorifique a Deus, exalte a Deus, comece a adorar a Deus no meio do problema, no meio do vento forte, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da falta de emprego. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, aleluia. Tudo que o diabo quer que tu murmure, tudo que o diabo quer que tu blasfeme no nome de Deus, tudo que o diabo quer é te ver desistindo, recuando, caminhando para trás, olhando para trás. Não, em nome do Senhor, levante a tua cabeça e adore, levante a tua cabeça e adore, levante a tua cabeça e adore. Oh, aleluias! Deus te fará triunfar. E a Bíblia diz que triunfou Gideão sobre os seus inimigos, e se cumpriu a palavra de Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus vai te fazer triunfar e vai cumprir a palavra de Deus sobre a tua vida. Não importa a situação que você esteja agora, neste momento.
mas eu te digo com toda certeza, você vai triunfar. Olha o que diz a Bíblia: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos fez, sempre nos conduz a triunfo, sempre nos conduz a triunfo, sempre nos conduz a triunfo, sempre. Este teu problema, diga para ele: Deus em Cristo sempre me conduz a triunfo, aleluia. Este problema não vai te parar, essa enfermidade não vai te parar, esta porta fechada não vai te parar, este problema no casamento não vai te parar. Por quê? Porque Deus sempre em Cristo te conduz a triunfo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus triunfou na cruz. Quando todos pensaram, matamos ele, acabamos com o ministério dele, terminamos com ele, diz a Bíblia em Colossenses 2:15, e ele triunfou sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre eles na cruz, no madeiro. A tua vitória é garantida, porque ele triunfou. A tua vitória é garantida, porque ele foi para a cruz. A tua vitória é garantida, porque Deus o ressuscitou dos mortos, e hoje ele está assentado à destra de Deus, dizendo: não para, continua, porque eu te farei triunfar. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele dominou a morte, ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, versículo 45 a 57, a morte não pôde retê-lo. Por quê? Porque ele triunfou sobre a morte. Escute uma coisa, ele triunfou, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do homem, aleluia. Você vai triunfar, homem, você vai triunfar, mulher, acredite na palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque a Bíblia fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus vai destruir a morte, Jesus vai vencer a morte. O agrilhão da morte é o pecado. Jesus já venceu o pecado, Jesus vai vencer a morte. E como vencer a morte? Aniquilando de uma vez por todas o pecado neste mundo. Ele reinará aqui, aleluia. Não vai ter espaço para a morte, não vai ter espaço para o pecado, não vai ter espaço para o diabo. Por quê? Porque Deus reinará, Jesus reinará, a santidade de Deus reinará. Oh, aleluia. Ele vai te fazer triunfar, ele vai te fazer triunfar, ele vai te fazer triunfar. Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas que você derrama de madrugada, aleluia. Deus vai te fazer triunfar. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre o diabo. Mateus capítulo 4, do 1 ao diante, Jesus venceu a tentação do diabo. Você vai vencer esta tentação em nome do Senhor. Você vai vencer esta tentação pelo poder do Senhor. Você vai vencer essa tentação pelo Espírito do Senhor. Deus está te revestindo agora para você passar por esta tentação e não ser derrotado pelas forças das trevas. Deus está derramando sobre ti a unção extraordinária e você triunfará. Você vai triunfar sobre a tentação, você vai triunfar sobre todos os problemas. Não é as calúnias que vão te parar, não é as pedras que vão parar teu ministério, não é as intrigas, não é as fofocas, não é as rodinhas dentro da igreja que vai fazer você parar, não. Você vai triunfar em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E para encerrar,
Após Jesus ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Escute, Jesus disse isso quando ressuscitou. Falou para os seus discípulos, dizendo, antes de ser assunto ao céu: é-me dado todo o poder na terra, e de fazer discípulos de todas as nações. É-me dado poder no céu e na terra. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de todo o poder de Deus. Ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Jesus triunfou, e agora diz para os discípulos: vocês estão prontos. A única coisa que vos falta é receber o poder de Deus. A única coisa que vos falta é ser revestido do poder de Deus. Ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles estavam em Jerusalém, estavam no cenáculo orando, e enquanto estavam orando, aleluia, a Bíblia diz que cumpriu-se o dia de Pentecoste, e diz a palavra de Deus que eles escutam um vento veemente, impetuoso, enchendo toda aquela casa. A Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo pousa sobre cada um deles, e todos começam a falar em novas línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ei, escute aqui, glória a Deus, eles triunfaram porque confiaram na palavra de Deus. Eles triunfaram porque confiaram na palavra de Jesus. Se você confiar nesta palavra que você está ouvindo aqui hoje, que eu estou pregando para ti na direção de Deus, Deus te fará triunfar, e você será exaltado, e o nome do Senhor será glorificado para sempre em tua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, eu sinto a presença de Deus, aleluia. Deus está confirmando na tua vida que Deus vai te exaltar. Deus está confirmando na tua vida, aleluia, que você vai triunfar. O diabo não vai te destruir, o diabo não vai acabar contigo. Deus vai cumprir com cada promessa que te fez. Você vai triunfar. Eu deixo este versículo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, graça porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graça porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Fiquem todos com esta mensagem, com esta palavra de Deus, e que Deus em Cristo te faça triunfar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.